quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa tarde, amigos e amigas da Casa da Irmã Lina. Somos muito gratos com a participação de cada um, onde estamos somando sentimentos de gratidão ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, e todos os benfeitores celestes que partilham conosco na tarde de hoje, neste momento de luz, de paz e alegria. Que as benesses que aqui estão sendo oferecidas possam principalmente alcançarem aqueles que se encontram mais necessitados, que se transforme num bálsamo de alívio e gere forças para conseguirem vencer e vislumbrar uma nova oportunidade que sempre está sendo oferecida a cada um de nós. Rogamos a estes benfeitores queridos que nos ajudem a não deixar passar despercebido o divino instante de ajudar. Então, dentro destes propósitos maiores, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso encontro da tarde. Vamos envolver com muito carinho e agradecimento a nossa expositora Márcia, que irá nos conduzir para a reflexão do Evangelho. Graças a Deus. Que sejamos todos muito bem-vindos e que possamos rogar a Deus, nosso Pai maior,
nos envolva neste momento para que possamos fazer as nossas reflexões em nome de Jesus. E assim, o nosso tema de hoje está no capítulo 25 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal é Buscai e Achareis, os itens 6 a 8, olhai as aves do céu. Então, é uma passagem no Evangelho de Mateus, em que Jesus nos ensina o seguinte, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. Entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, essas expressões de Jesus muitas vezes causaram duplicidade de entendimentos e muitas pessoas se utilizaram dela por conveniência, por egoísmo, por várias formas, independente de observar o profundo sentido do ensinamento do que Jesus estava querendo passar para nós aqui. Então, se nós levarmos ao pé da letra essas frases, esses ensinamentos, é como se nós estivéssemos negando a utilidade do trabalho, a previdência, o progresso. Nós ainda seríamos seres passivos, com a intelectualidade fraca, físico fraco. Então, bem no início da nossa evolução ainda. Então, é claro que não foi isso que Jesus nos ensinou. Esse mesmo Jesus que nos disse certa vez, buscai e achareis. Em algum momento ele também disse, andai enquanto tendes luz. Em outro momento ele diz, levanta, toma o teu catre e anda. Então ele sempre vem com esses verbos impositivos, nos estimulando a movimentarmos dentro de nós essa força de vontade, esse esforço íntimo, para que nós procuramos, por mérito próprio, buscar as coisas que nós necessitamos. Então, como a doutrina já nos ensinou, nós todos fomos criados simples e ignorantes e nós fomos criados sem nada. Mas quando Deus deu para nós a oportunidade de nós reencarnarmos aqui no planeta, Ele nos deu tudo o que nós precisamos para nos manter vivos aqui nesta terra. Então, tudo que nós necessitamos, a começar do alimento que nós necessitamos para manter o nosso corpo, se encontra nesta terra que nós pisamos, no nosso planeta. Os remédios que nós precisamos quando adoecemos, também seus princípios ativos são tirados da natureza. A roupa que nós vestimos, os fios da roupa que nós vestimos também saem da natureza.
E a casa que nós construímos, a matéria-prima que nós usamos, toda nós tiramos desse chão que nós pisamos. Então Deus nos deu tudo o que nós precisamos para nós nos mantermos aqui, vivos, reencarnados aqui nesse planeta. Mas nós às vezes buscamos tantas coisas que nós não necessitamos, e a maioria delas, às vezes, nós não somos atendidos e nós não encontramos. Muitas vezes nós procuramos coisas para realizar caprichos nossos, pessoais. Nós queremos que as pessoas se submetam aos nossos desejos. Nós queremos que as nossas opiniões prevaleçam. Enfim, nós queremos sempre o caminho mais agradável, como se nós fôssemos os favoritos de Deus. E Jesus também nos ensina aqui nesta lição que nós precisamos acumular tesouros no céu, ou seja, dilatar os valores no bem. Porque os tesouros da terra nós já temos, né? Então cabe a cada um de nós, pelo nosso esforço próprio, dilatar os valores no bem. Então estimulando a nossa fé, o nosso conhecimento, as nossas virtudes, para nós obtermos a iluminação interna, que será o roteiro para nós encontrarmos o caminho do céu. Quando nós temos luzes, ou seja, quando nós começamos a agir da forma como nos ensina o Evangelho, procurando reeducar a nossa intimidade, né? Fazer aquela educação pessoal, aquele aprimoramento espiritual, nós vamos elevando os nossos pensamentos, nós vamos elevando o nosso espírito ao ponto de nós conseguirmos absorver a inspiração do alto. Os bons espíritos, nossos anjos guardiões, que sempre nos inspiram quando nós ampliamos a nossa percepção. Então, com isso, quanto mais elevados, mais nós vamos enxergando o caminho, o melhor caminho que nós temos para percorrer. E quando ele nos ensina aqui, nos fala das aves do céu, que também muitas vezes nós lemos e achamos que entendemos em duplicidade, então não podemos esperar que as coisas caiam do céu para nós. Aqui nesse exemplo das aves, né, elas estão na natureza cumprindo as suas tarefas. Elas também tecem as suas casas, elas também distribuem sementes na natureza, elas não se revoltam com as intempéries da natureza. Quantas vezes nós olhamos, às vezes num dia de temporal, de tempestade, as aves nas árvores, quietinhas, esperando a chuva passar. Como se elas entendessem que é um momento que elas precisam se acolher. E será que nós, quando estamos passando por uma tempestade na nossa vida, por sofrimentos diversos, por infelicidades, será que nós agimos assim? Com a confiança, com a certeza de que vai tudo passar, que tudo acontece por uma causa justa. E o que nós fazemos na maioria das vezes? Nós reclamamos, nós nos revoltamos. Então, nos lembra a lição que Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele vai prover, e sempre prover, tudo aquilo que nós precisamos. Mas como nós somos insaciáveis muitas vezes, sempre queremos mais do que nós necessitamos, nós acabamos vivendo infeliz. Como diz o Chico, tudo aquilo que nós temos em excesso só nos traz infelicidade. Então nós ficamos reclamando, nos achamos injustiçados e nós, por isso, não ouvimos a voz que nos adverte a consciência. Porque nossos pensamentos estão cheios de preocupações que não nos dá espaço para que nós possamos ouvir a voz que nos adverte. Então, usando aqui o exemplo que ele traz no Evangelho, do que nós podemos fazer, ele diz aqui sobre a grande quantidade de sementes que nós podemos ter. E que nós temos várias atitudes a tomar. Se nós espalharmos essas sementes, nós vamos produzir para nós e para todos.
Se nós resolvemos comer egoisticamente sozinhos, nós não vamos conseguir comer tudo e ela vai se perder. E se nós guardarmos essas sementes no celeiro, os vermes vão comê-las. Então, que nós possamos entender essa consciência da nossa tarefa aqui no planeta. O que nós estamos fazendo aqui? O que é que cabe a cada um de nós fazer nessa existência? Basta nós olharmos para tudo aquilo que nos causa sofrimento, que nos causa tristeza. É ali que está a nossa tarefa, é ali que está a nossa oportunidade de regeneração. Porque nessas situações nós temos que ter a confiança de que aquilo que se apresenta a nós é o que nós precisamos para nós nos regenerarmos. Então, muitas vezes nós precisamos estimular a paciência, a tolerância. Estudando o Evangelho que traz a boa nova para nós. E que boa nova é essa? A boa nova são as novas atitudes que nós vamos ter que tomar a partir de agora. Já de conhecimento do Evangelho, nos cabe essa responsabilidade de deixar lá atrás tudo aquilo que nós trazemos por séculos e séculos. A falta de fé, a intolerância, a impaciência. E a partir então do estudo do Evangelho, nós levarmos o melhor comportamento, aquele diferente do que nós estamos acostumados, para que nós possamos então realizar a nossa transformação. E sempre confiando e tendo fé de que tudo que é trazido para nós é trazido porque nós precisamos e é o que nós merecemos no momento. Então agradecer toda essa oportunidade, abrindo nossa mente para o alto, para que nós possamos então receber e absorver todas essas inspirações que vêm para nós, para o nosso bem. E para concluir, nós gostaríamos de trazer aqui uma mensagem que está lá no capítulo 6, que é uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele diz assim: Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Que possamos levar em nossos corações essas reflexões, agradecendo e sendo confiantes nos desígnios do nosso Criador. Muita paz a todos. Agradecemos muito e, em tranquila serenidade, vamos colocando as nossas vibrações e doações de amor para serem recolhidas e encaminhadas por estes irmãos maiores que estão encarregados deste recolhimento e distribuição. Sabemos que nem sempre o que pedimos será dado, mas o que precisa possa ser oferecido. Lembramos dos enfermos. Quantos enfermos nos seus leitos de dores, enfermos do corpo, enfermos da alma. Rogamos pela harmonia e entendimento entre famílias, sociedades e toda a população do planeta. Pedimos os benefícios para aqueles que perambulam pelas ruas, encarnados e desencarnados. Por todos os governantes,
por todos os países, cada um deles com suas necessidades. Vibramos intensamente por nosso Brasil, que possamos compreender a responsabilidade e deveres que cabem a cada um de nós nesta pátria do Evangelho. Pedimos a permissão para vibrarmos por nosso lar, nossos familiares, e que possamos também saber valorar a oportunidade da convivência, sendo o nosso desempenho da melhor forma possível. Uma vibração de muito amor e gratidão aos nossos benfeitores celestes. Que todas as casas de oração sejam iluminadas através das lições de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos. E que a luz celeste possa envolver ainda mais esta terra abençoada que nos acolhe na presente encarnação. Que assim seja. Agradecemos carinhosamente a todos os encarnados e desencarnados neste momento pleno de luz e de alegria. E pedimos a permissão para encerrarmos o trabalho da tarde com as bênçãos do Senhor Jesus. Que possamos estar juntos no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus.